E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula e hoje a gente vai fazer uma aplicação no R. A gente vai pegar os conhecimentos que vocês viram até o momento e fazer uma aplicação no R, lendo uma base de dados, fazendo uma análise descritiva, fazendo um gráfico de dispersão e ajustando um modelo de regressão, tudo bem? E hoje a gente vai trabalhar com essa base de dados chamada Delivery Time, onde a gente tem um fornecedor de refrigerante e esse fornecedor ele quer analisar as rotas de serviços de máquinas de venda automática num sistema de distribuição. Ele está interessado em prever a quantidade de tempo exigida pelo motorista da rota para atender as máquinas de vendas automáticas, tudo bem? Aí ele fala aqui que a atividade inclui o abastecimento da máquina com bebidas e manutenção secundária ou limpeza. Para o estudo foram coletados dados de duas variáveis que afetam o tempo de entrega: a quantidade de bebidas que foram abastecidas e a distância percorrida pelo motorista. Okay? Então, o tempo de entrega vai ser a nossa variável resposta e a gente aí tem duas possíveis variáveis independentes, que é a quantidade de bebida que foi abastecido na máquina e a distância percorrida pelo motorista, tudo bem? Então, a gente aqui ainda está vendo regressão linear simples. O que é regressão linear simples? É uma variável resposta e uma variável explicativa, tudo bem? Então aqui a gente pode ajustar dois modelos. Um modelo com y em função de x1 e um segundo modelo com y em função de x2 e a gente pode analisar os dois modelos, tudo bem? Mais para frente a gente pode juntar essas duas variáveis explicativas num único modelo e aí a gente vai chamar isso aí de regressão múltipla, quando a gente tem mais de uma variável explicativa, tudo bem? O estudo contém 25 observações sobre o tempo de entrega, tudo bem? Para quem ainda não é familiarizado com R, eu vou deixar para vocês no Cigar dois links. Um link para vocês baixarem o R, tudo bem? Que vai ser esse aqui. Vocês vão acessar essa página e vão clicar nesse link aqui, vão baixar e fazer o download do R, tudo bem? Baixa, instala o R. Esse aqui é o R na versão 4.3, ok? Depois de baixar e instalar o R, vocês vão baixar o RStudio, tudo bem? Vem aqui na página do RStudio e clica em fazer o download, tudo bem? Então, a gente vai utilizar o RStudio. Por que a gente vai utilizar o RStudio? Porque o RStudio ele é uma interface um pouco mais amigável do que o R, certo? O R é uma linguagem de programação. Então, se você for utilizar diretamente o R, você vai ter uma interface de uma linguagem de programação. No RStudio, ele já tem uma linguagem mais de análise de dados, tudo bem? Então, sugiro que vocês utilizem o RStudio, mas quem quiser utilizar o R também não tem problema nenhum. Todos os comandos vão funcionar nos dois, até porque o RStudio ele só funciona se o R estiver instalado no seu computador, porque ele é só uma interface, ele não é o programa em si, tudo bem? Então, ele vai utilizar o R para executar os comandos, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa a se fazer aqui no R, quando a gente está trabalhando com dados, é ler a base de dados, tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui, ó, um objeto no R, que eu vou chamar de file, ok? E nesse objeto file, eu vou adicionar o caminho onde está a minha base de dados, tudo bem? Então, eu vou deixar disponível para vocês esse arquivo aqui, ó, data delivery. E vocês, o que é que vocês devem fazer? Crie uma pasta, certo? Uma pasta de trabalho para vocês, uma pasta para vocês trabalharem. Vocês vão lá, abre a pasta, coloca a base de dados dentro dela ó, e vem aqui em cima, dá um clique e copia o caminho da pasta. Volta aqui no RStudio e cola. Prontos. Esse aqui é o caminho onde está a base de dados. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês estão vendo aqui ó, que tem uma barrinha só, separando cada caminho que o computador vai ter que seguir até chegar à base de dados. Então, o R ele não entende essa barrinha simples aqui. Então, vocês vão lá e colocam mais uma barrinha. Então, vai ser uma barra dupla. Trocou a barrinha simples pela barra dupla, você vai voltar aqui no final, ó, vai acrescentar mais
uma barra dupla, ó, e vai colocar o nome da base de dados. Qual é o nome da base de dados? Vou aqui e vou copiar o nome da base de dados. E no final eu vou botar a extensão que está CSV. Pronto. Ok? Então, eu vou rodar essa linha de comando. Como é que eu rodo uma linha de comando no R? No RStudio vai ser um Ctrl Enter. Pronto. Rodei aqui a minha linha de comando e o R já identificou esse objeto file que vai ter o caminho para a minha base de dados. Tudo bem? Se você estiver utilizando o R, é só dar um F5, ok? Então vamos lá. Eu tenho o caminho, agora eu vou fazer a leitura da base de dados, certo? Eu vou colocar minha base de dados num objeto, e eu vou dar o nome desse objeto, vou chamar aqui de dados. Então, dados vai ser igual a, eu vou ler agora a base, read.csv, e vou colocar aqui o caminho, certo? O caminho da minha base de dados, que está dentro do objeto file, ok? Aí aqui do lado eu vou colocar o sep, que é o separador de colunas. Geralmente quando a gente está trabalhando com arquivos em CSV, o separador de colunas é ponto e vírgula, tudo bem? O dec. Dec é o quê? É o separador decimal. O separador decimal vai ser a vírgula. E head igual a true. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a primeira linha da minha base de dados é o nome das variáveis. Se eu rodar essa linha de comando aqui e chamar aqui meu dados, ó, dados, então está aqui a base de dados lidas. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o tempo de entrega, que é a minha variável y, a quantidade de bebida, que é a minha variável x1, e a distância percorrida pelo motorista, ok? Tempo, quantidade de bebida e a distância percorrida, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando trabalha com a base de dados é fazer uma pequena análise descritiva, tudo bem? Então, o que é uma análise descritiva? É basicamente tirar média, medida de posição e medida de dispersão. Aí você escolhe média, mediana, variância. Aqui no R tem um comando chamado summary, certo? Onde ele já vai te dar algumas estatísticas. Então, se eu der um summary dos dados, olha só, ele vai me dar para cada variável o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o valor máximo para cada variável, tempo, quantidade de bebidas e distância, tudo bem? Só que aqui ele não me dá nenhuma medida de variabilidade, então eu posso usar aqui, por exemplo, calcular o desvio padrão, certo? Só que para calcular o desvio padrão, eu tenho que calcular para cada variável separadamente. Então, eu tenho que calcular para o tempo, dados. Como é que eu vou pegar só a variável tempo? Aqui no R você usa o cifrão, certo? Aí ele vai dar aqui as opções. Ó. Dados, cifrão, ele vai te dar as opções das variáveis que está dentro da base de dados. Então, cifrão time. Se eu rodar aqui, ó, vou ter o desvio padrão da variável tempo. Desvio padrão da quantidade de bebidas, dados, cifrão, case, desvio padrão e o desvio padrão da distância. Ok? Uma outra coisa na análise descritiva, já que a gente vai trabalhar com a regressão linear, seria bom que a nossa variável resposta tivesse uma boa correlação com as variáveis explicativas, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar a função core dos dados, e o que é que ele vai me dar? Ele vai me dar uma matriz, onde na diagonal principal é sempre 1, porque é a correlação de uma variável com ela mesma, essa correlação é 1, ok? E fora da diagonal, ele está me dando as correlações cruzadas de cada variável. Então, aqui, ó,
correlação do tempo com a quantidade de bebidas, correlação do tempo com a distância, correlação da quantidade de bebidas com o tempo, correlação da quantidade de bebidas com a distância, correlação da distância com o tempo, correlação com a distância com a quantidade de bebidas. Tudo bem? Então, a gente vê aqui que a gente tem correlações bem altas, ok? Então, essa correlação alta, ela deve se refletir num gráfico de dispersão. Então, a gente vai fazer aqui um gráfico de dispersão. Vou botar aqui, ó. Para fazer um comentário aqui no R, eu utilizo o joguinho da velha, tudo bem? Então, vou botar aqui, ó, descritiva, estatística descritiva. Tudo bem? Estatística descritiva foi o quê? Foi as medidas de posições e os exercícios padrão junto com a correlação. E aqui eu vou botar gráficos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o gráfico de cada variável explicativa com a variável resposta. Então, eu vou dar um plot de dados. Aí eu tenho que colocar primeiro a minha variável explicativa, tudo bem? Vou botar aqui a quantidade de bebida e depois a minha variável resposta. É um par ordenado. Quando você trabalha com par ordenado lá em matemática, primeiro é x e depois é y, né? Então aqui é a mesma coisa, é x e y. X é a quantidade de bebidas e o y é o tempo. Então dados, tempo. Então se eu rodar essa linha de comando, eu vou ter aqui o gráfico de dispersão, onde no eixo Y aqui eu vou ter o tempo e no eixo X a quantidade de bebidas. A gente vê claramente aqui uma tendência linear entre essas duas variáveis. E a mesma coisa, eu vou fazer um gráfico agora com a variável explicativa a distância. Dados, distância e dados, tempo. Também a gente consegue ver claramente um padrão linear positivo, crescente. É isso? Então, pronto, a gente já fez uma análise descritiva, a gente já calculou as correlações, a gente fez gráficos e a gente viu que a gente consegue ajustar uma regressão linear, tudo bem? Então, vamos lá ajustar o modelo de regressão através do R. E aqui a gente vai utilizar um comando específico e não vai programar que nem a gente tinha feito na última aula, tudo bem? Então, regressão, vou botar aqui modelo 1. Modelo 1 que vai ser o quê? Vai ser tempo em função da quantidade de bebidas. Bem, quantidade de bebidas. Então, vamos lá. Como que a gente vai rodar o modelo, certo? O modelo vai ser rodado, um modelo de regressão simples, ou um modelo de regressão linear aqui no R, pela função LM. E o que é que vocês vão colocar dentro da função LM? Vocês vão colocar a variável resposta. Qual é a variável resposta? É o time, que é o tempo, certo? E vai colocar ela em função da variável explicativa. Como que eu vou dizer que a variável resposta é função da variável explicativa aqui dentro dessa função? Eu vou utilizar um tio, tudo bem? Então, eu estou dizendo aqui, ó, que toda variável que eu colocar depois do tio, ela vai ser variável explicativa. Qual vai ser a variável explicativa que a gente vai utilizar aqui? Vai ser a quantidade de bebida, que é isso, tudo bem? Então, aqui eu estou dizendo que o tempo é função da quantidade de bebida, tudo bem? E uma vírgula, eu vou botar aqui, ó, data igual a dados, certo? Porque aqui, ó, olha só, que eu não estou colocando dados e o nome da variável, estou colocando aqui só o nome da variável. Então, dentro desse comando aqui, eu tenho que dizer de onde que eu estou tirando essas variáveis. Então, eu coloco aqui data igual a dados, ok? Esse modelo aqui, eu vou colocar ele dentro de um objeto que eu vou chamar de modelo 1, ok? Modelo 1. Então, vou rodar a linha de comando e vou chamar aqui o meu modelo 1. Vou limpar aqui um pouco a tela para vocês. Olha só,
que é que tem no meu modelo 1? Eu tenho a estimativa do intercepto e a estimativa do coeficiente angular, tudo bem? Qual que seria a interpretação nesse caso aí? Nesse caso, o aumento de uma unidade na quantidade de bebida abastecida na máquina leva, em média, um aumento de 2,17 unidades de tempo. Tudo bem? Eu não sei aqui qual unidade de tempo está sendo trabalhada e também nem a unidade da quantidade de bebidas, né? Ele pode estar, a unidade que pode ser uma caixa de latas, eu não sei, tudo bem? Aí a gente teria que verificar. Mas aqui é um exemplo um pouco mais genérico, ok? Então, a gente ajustou o modelo, a gente tem a estimativa do intercepto e a estimativa do coeficiente angular, ok? O que mais a gente viu? A gente viu uma medida de qualidade do ajuste do nosso modelo, que é justamente o coeficiente de regressão. Como que a gente verifica o coeficiente de regressão aqui, ou como que a gente calcula, né? Coeficiente de determinação. Coeficiente de determinação, se a gente dá um summary, certo? Summary do modelo que a gente ajustou aqui, ó, do modelo 1, ele vai me dar mais algumas informações. O que é que ele vai me dar aqui, ó? Ele me dá informações sobre o resíduo. Lembra lá que o resíduo é o quê? Nada mais é do que uma estimativa da quantidade teórica erro do nosso modelo, né? Lá quando a gente define nosso modelo, variável resposta, mais o intercepto, mais o coeficiente angular, mais a variável especulativa, mais o termo de erro. Esse termo de erro, a quantidade teórica, é uma variável aleatória que não é observável. E o resíduo, ele é uma estimativa desse erro, certo? Então, aqui, ele me dá uma estatística descritiva do resíduo, ok? Aqui, novamente, eu tenho os parâmetros estimados, certo? Mais para frente, a gente vai ver que esse aqui são os desvios padrões e aqui é o teste de hipótese, que a gente vai ver um pouco mais para frente, ok? E aqui embaixo, ó, tem aqui, ó, múltiplo R² e tem adjusted R². Qual é o coeficiente de determinação que a gente olha? É esse aqui, ó, coeficiente de determinação da regressão linear simples é esse aqui. Esse cara aqui a gente vai olhar quando a gente estiver trabalhando com regressão linear múltipla. Então, esse cara aqui é o coeficiente de determinação, tudo bem? Vamos pegar o seguinte, ó, vamos pegar a correlação, vou calcular a correlação aqui das duas variáveis, tempo e a quantidade. Calculamos a correlação. Vamos levar essa correlação ao quadrado. Levar ao quadrado aqui, ó. A gente tem justamente, ó, o coeficiente de determinação. Então, no caso da regressão simples, o coeficiente de determinação, essa medida de qualidade do ajuste do nosso modelo, é simplesmente a correlação entre as duas variáveis, entre a variável explicativa e a variável dependente, elevado ao quadrado, ok? Então, a gente tem o intercepto, a estimativa do coeficiente angular, calculou o R2. Agora, seria interessante se a gente conseguisse ver graficamente a nossa reta de regressão estimada, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, reta estimada. A reta estimada, como é que a gente vai fazer? Eu vou plotar novamente um gráfico de dispersão entre as nossas variáveis, quantidade de bebida abastecida e o tempo levado para abastecer a máquina. E aqui embaixo eu vou botar uma pequena lente de comando que é abline. E dentro dessa lente de comando eu vou colocar o modelo que a gente ajustou. Modelo. Bem, então eu vou rodar aqui esses dois juntos, ó. Vou rodar aqui o plot e depois eu vou rodar esse abline. Esse abline justamente vai colocar a nossa reta de regressão estimada. Então aqui o nosso gráfico de dispersão e aqui é a nossa reta de regressão estimada, certo? Então a gente vê claramente que todas as observações estão ali em torno da reta de regressão. Porque a reta de regressão nada mais é do que o valor esperado. E o valor esperado a gente espera que esteja ali
no meio das nossas observações. É isso? Ok, vamos lá. Ajustar um segundo modelo. Modelo para o tempo em função da distância percorrida. Então, eu vou botar aqui, ó, regressão linear. Modelo 2. Tempo em função da distância. Então, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que no lugar de colocar cases, eu vou colocar a distância, tudo bem? Então, vamos lá. Modelo 2 vai ser igual à função LM. Minha variável resposta, time, em função da distância, till, distance, vírgula, data igual a dados, ok? Rodei a linha de comando. Vou pedir para visualizar as estimativas, tá aqui as estimativas do intercepto e do coeficiente angular, ok? Vou verificar aqui o coeficiente de determinação. Summary, modelo 2. Novamente, ó, estatísticas do resíduo, estimativas, aqui o nosso teste de hipótese, e aqui vai estar o nosso coeficiente de determinação, tudo bem? Para verificar, a gente pode tirar a correlação entre o tempo e a distância. Correlação é de 0,89. E se a gente pegar essa correlação e elevar ao quadrado, a gente vai ter o nosso coeficiente de determinação, tudo bem? E a reta estimada para esse segundo modelo vai ser plot dados, primeiro a variável explicativa e depois a variável resposta. Está aqui o nosso gráfico de dispersão e eu vou adicionar agora a reta estimada através do comando abline. Abline, modelo 2. Pronto. Então, está aqui o nosso segundo modelo, gráfico de dispersão com a estimativa da média condicional do tempo dado a distância. Ok, pessoal? E qual que seria a interpretação para esse coeficiente angular? Significa o quê? Que o aumento de uma medida de distância, eu não sei qual é a medida que ele está utilizando aqui, então o aumento de uma medida de distância leva em média um aumento de 0,04 medidas de tempo a mais para abastecer a máquina, tudo bem? Então, pessoal, é isso. A aplicação no R com as funções bem direitinho, calculando a estatística descritiva, fazendo os gráficos de dispersões para a gente ver a relação entre as duas variáveis, ajustando o modelo através da função LM, calculando o coeficiente de determinação através da função summary e verificando graficamente a nossa reta ajustada através da função abline, tudo bem? Ok, pessoal? Então, eu encerro essa aula por aqui. Um bom estudo a todos e até mais.